Hoje o nosso encontro vai falar sobre uma mestra taoísta extremamente importante para a história do taoísmo. O nome dela é Dama do Mistério. Ela viveu aproximadamente 5.000 anos atrás, foi numa época conturbada da China, numa época em que um imperador, conhecido como Imperador Amarelo, ele estava em guerra com vários povos e muitas vezes o seu exército perdia, apesar de ser um exército grande. Então ele também estava um pouco perdido e precisou de uma ajuda. Foi aí que a mestra, né, a Dama do Mistério, aparece e essa força feminina ajuda todo o exército dele. Fez com que ele pudesse, então, encontrar o caminho certo. Não através de estratagemas de guerra, mas pela compreensão do invisível. Então, ela deixou, inclusive, de presente para ele um livro que já foi traduzido da língua chinesa para a portuguesa, chamada O Livro da União Oculta. E, independente do que está no conteúdo desse livro, ela deixou 2 ensinamentos importantes para que ele pudesse restaurar a paz. O primeiro foi a união da alma com o divino. A união da alma com o divino até é uma base de raciocínio do próprio livro União Oculta. Ele falava contemplar o caminho do céu. Como é que a gente une a nossa alma com a força do divino? E o que é o divino? O que é o divino para você? O divino, pelo menos na visão do taoísmo, representa aquilo que está além da compreensão e da potência, da habilidade da alma. Não que ela não possa alcançar a força divina, é como se fosse ela já transformada, a alma transformada. Então é todo o nosso potencial de chegar lá. É o potencial que permite que a gente vá naquela direção. É o nosso sonho, o nosso objetivo, a nossa meta, nosso produto final como alma. Já que a alma ela entra no mundo e tem uma experiência por alguns anos, por algumas décadas, uma experiência física, material, e depois ela se afasta, ela sai do mundo. Ela entra no mundo, essa alma, através dos pais, através do pai e da mãe. Então a gente fala, nossa, eu nasci da minha mãe. Você nasceu através da sua mãe. Então essa energia, como a Dama do Mistério falava, essa energia da alma, ela penetra através dos pais dentro do mundo, tem uma experiência, tem um aprendizado, tem um compartilhamento e depois tem um final para que a sua jornada, ao chegar no final, possa dar início a uma nova, para que ela seja uma alma transformada. Essa alma transformada nem sempre chega no estado divino total, mas já ficou mais próximo. Então, a maneira como você vai unindo a alma com o divino tem um caminho que foi deixado por essa mestra. A Dama do Mistério falou que tudo começa com a permissão. A permissão, e vale a pena você anotar, permissão é um estado interno da alma, ela dizia. A permissão é um estado interno da alma ou a sua abertura interna, isso é um termo taoísta. A abertura interna corresponde à sua permissão, corresponde àquilo que você permite que aconteça com você, tanto de favorável quanto de desfavorável. Então, por exemplo, eu permito que o meu filho possa crescer com saúde, possa crescer estudando numa determinada escola, tendo um determinado ensinamento, seguindo alguns princípios. Então, eu permito que isso aconteça. Eu permito que uma pessoa adentre a minha história, adentre o meu ambiente de vida e possa participar da minha história, onde eu participo da história dela e ela participa da minha história. Então, nós dois participamos e tudo começa com a permissão. Eu também permito que um trabalho, uma profissão, esteja dentro do meu caminho. Eu permito, por exemplo, que a arte da cura, a arte da engenharia, da advocacia ou de qualquer outra profissão que você converte em arte, você permite que ela possa entrar na sua história e você se tornar, então, aquele profissional. Essa energia é a energia da permissão. Assim como no lado oculto, no lado obscuro, a gente permite que aquela porta que vive emperrando, que vive em dificuldade, que eu tenho que fazer força, eu permito que ela exista.
Eu permito que aquele banco, aquele obstáculo fique no meu caminho. E toda vez que eu passo por um corredor, eu bato naquele banco, eu bato naquele objeto. Eu permito que isso aconteça. Eu permito que o meu carro fique com o painel dele apagado, porque queimou a lâmpada, queimou a luz ali. Eu permito que aquilo aconteça. Então, muitas vezes, eu permito que a obscuridade cresça, que o lado desfavorável, que a energia do infortúnio aconteça. É a permissão do desleixo. Eu permito que a energia do desleixo possa existir também dentro do meu caminho. Então, meu caminho muitas vezes é dividido em yin e yang. A dualidade acontece, ora na boa fortuna, ora no infortúnio. Ora eu faço uma boa colheita da minha permissão, eu permiti isso, eu plantei isso. E ora, a minha colheita é do infortúnio, eu também permiti isso. Então a permissão começa com a abertura interna. Eu permito que essas coisas existam, tanto de favorável quanto desfavorável. Depois, então, a dama do mistério falava, tudo começa com a permissão. E quando você permite que aquilo aconteça, então o mundo começa a se abrir. Essa é a segunda parte do ensinamento. Tudo começa com uma permissão e o mundo começa a abrir. Essa abertura externa, corresponde às condições que aparecem, favoráveis ou desfavoráveis. Quando você está com total permissão para algo extremamente luminoso, favorável, mesmo que a abertura do mundo não traga todas as condições, todos os recursos, por você se permitir, tudo acontece. Eu vou dar um exemplo. Historicamente, o Imperador Amarelo, com base nesse ensinamento, ele começou a observar o seguinte, qual era o problema dele? Os inimigos dele, eles sempre atacavam no momento que era um ambiente com muita neblina, e eles usavam a neblina como recurso. E ele pensou, então, como é que eu posso atacar esse exército? Como é que eu posso vencer os meus inimigos? Pela vontade. A vontade dos meus soldados. Então, como que eu posso trabalhar a vontade dos meus soldados? Dando condição para eles. Qual é a condição que eu ofereço para eles? Ele começou a treinar, historicamente, ele começou a treinar todos os soldados de olhos vendados. Todos eles vendavam os olhos e lutavam. Com isso, eles começaram a desenvolver a audição, a sensibilidade foi ampliada, e eles conseguiam entender mais, sentir o ambiente, até ouvir os passos daquela pessoa ao redor. E com isso eles conseguiram desenvolver uma habilidade nova, com os olhos vendados. Com isso, quando eles chegaram na neblina, na guerra com a neblina, eles já estavam ambientados, eles não precisavam olhar o inimigo, eles precisavam ouvir o inimigo, eles precisavam sentir o inimigo. E eles se permitiram, eles permitiram que aquilo acontecesse, eles estavam prontos, preparados, e então eles começaram o enfrentamento. E com isso, a paz foi restaurada, o ambiente foi restaurado, e toda a invasão que estava acontecendo naquela época cessou. O Imperador Amarelo conseguiu proteger o reino dos invasores, conseguiu manter o seu reino forte e ainda dominando aquele ambiente que tinha muita neblina. Historicamente, não houve mais invasão no Império do Imperador Amarelo, pelo menos na época dele. Então, isso aconteceu com a união da alma com o divino. E o que é o divino? É a sua sensibilidade. A Dama do Mistério passou esse ensinamento para ele. Quando você perceber aonde você está falhando na sua história, o que você não está permitindo que aconteça? Por que você ainda se permite viver num ambiente desagradável quando tudo está indicando para você mudar? Por que você permite que aquela pessoa ofenda ou faça algumas coisas para você e você não consegue se desvencilhar? Não é contra-atacar, se desvencilhar. O que prende você àquela pessoa? Será que o seu problema está na permissão?
Será que a sua falha, você está falhando porque você não está vendo condições de mudar? O que eu preciso construir? Qual é a abertura que eu estou esperando para que a vida possa mudar? Qual é a energia que eu preciso manter? E quando isso acontecer, será que a minha falha está na minha constância, que é a vontade única? Será que ora eu pratico, ora abandono? Será que eu faço e depois eu paro? Qual é a falha na constância? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo pouco? Ou por que o meu sonho não se materializa? Será que, mesmo quando as coisas se realizam, eu não vejo o meu sonho realizado? Porque a imagem que eu tenho do meu sonho é de uma maneira. E se não aconteceu daquela maneira, está errado. Se não aconteceu daquela maneira, não é meu, não está certo. Ou será que existem várias maneiras de dar certo até chegar na sua? Então vai ficando com o certo que vai acontecendo. Vai dando certo hoje, vai dando outro certo amanhã, e aquele certo vai refinando, vai destilando. Talvez nem chegue aonde você imaginou, porque talvez aquele não seja o certo para você. Mas aquilo que está acontecendo é resultado da sua vontade, é resultado das condições que são criadas ao seu redor e do quanto que você se permite. Essa é a vontade única na materialização do seu sonho. Aonde você está falhando? Por isso, a Dama do Mistério deixou um segundo ensinamento e esse prosperou, cresceu na condição de administrar um templo, administrar um reino e também pode administrar uma vida, uma família. É chamado os 5 elementos. Os 5 elementos, ele é muito conhecido na medicina chinesa e na filosofia taoísta. Os 5 elementos, só para saber, e pode ser que você anote, é a madeira, tudo da natureza. A madeira, o fogo, a terra, o metal, os minerais e a água. Esses 5 elementos, eles existem simultaneamente e um nutre o outro, um controla o outro, assim como o metal corta uma árvore, como a água é represada pela terra, ou a terra ela é derrubada, ela é quebrada pela raiz de uma árvore. Enfim, um controla, um gera, um extrai a energia. A água é sugada pela árvore, que é queimada pelo fogo, por exemplo. Então, a energia ela acontece em 4 níveis. O primeiro é uma energia que gera, uma energia que controla, uma energia que subtrai e uma energia que você passa a ser controlado, o próprio elemento. Quando a gente recebe esse ensinamento da Dama do Mistério, a gente pode transportar para os dias de hoje. Então, observe, dentro da sua vida, o que você está gerando? O quanto que você gera de valor para as pessoas, por exemplo, na sua profissão? O quanto que você gera de amor dentro da sua família? O quanto que você gera de dedicação para um membro, talvez para um filho, um membro da família, cônjuge, irmão, tanto faz. O quanto que você gera de atenção para cada um desses? O quanto que você gera de atenção para me ouvir nesse momento? Essa é a energia que gera, que vem de você, no qual você se permite. E ao se permitir, você gera. Então, se você não está gerando, como a Dama do Mistério falava, se você não está gerando é porque você não está se permitindo. Quando você não vê valor naquele caminho, naquele local, naquela pessoa. E às vezes eu não vejo valor mais no meu trabalho. Então eu não gero uma produtividade compatível. Talvez, inclusive, ao não gerar, aquilo desapareça. Ou talvez eu seja demitido. Então, tudo começou porque eu não vejo mais valor ou sentido naquilo. Isso é a geração. O segundo elemento, o ciclo, é o ciclo de controle, onde o que eu estou controlando? O que você, de verdade, controla dentro da sua história, dentro da sua vida? A Dama do Mistério alertava para todas as pessoas. No momento em que você estiver num caminho, observe aquilo que você está gerando, que é a sua permissão, para que a energia possa acontecer ou possa começar.
Aquilo que você controla são as condições do ambiente. Então, se você olhar esse ambiente e pode falar, não, aqui tem condição de eu dar aula, aqui tem condição de eu atender um paciente, aqui tem condição de eu atender o meu cliente, aqui tem condição da gente morar. Então, você controla. Aquilo está sob o seu controle e você domina. Terceiro caminho, a terceira forma de ver é a subtração. O que está subtraindo você? O que está sugando de você? E você pode falar, não, meu filho subtrai muito do meu tempo. O meu trabalho me toma tempo, me subtrai. O que você sente de subtração? Pode ser o tempo, pode ser a sua vitalidade, a sua jovialidade. Aonde o seu tempo de vida escoa, aonde o seu tempo de vida subtrai. Essa energia, aquele local, vem a pergunta, por que você se permite? Por que você permite que aquele local escoe, subtraia? Talvez falte vontade, a vontade única. Então, uma maneira de você evitar a subtração, evitar que as coisas drenem a sua energia, tomem o seu tempo de vida. A Dama do Mistério falava, trabalhe a sua vontade, exerça a sua vontade, onde você, através da sua vontade, do seu posicionamento, você não permite mais que aquilo aconteça. Você não permite que aquela pessoa chegue no telefone, quando você atende o telefone, ela não para de falar, sem perguntar para você se você quer ouvir. E nesse momento, você subtrai, você perde o seu tempo, talvez perca o seu humor, e a outra levou embora. Consequência disso, você não exerceu a sua vontade. E você pode ter falado, fulano ou fulana, puxa vida, eu estou vendo que você está querendo falar, só que nesse momento eu estou fazendo tal coisa. A gente pode marcar um horário para continuar essa conversa. E naquele momento em que você pode, em que você se permite, você vai lá doar o seu ouvido para aquela pessoa. Para que essa energia deixe de ser subtração e que você passe a controlar, a gerar ou dar condição para que aquilo aconteça. Da mesma maneira, quarta e última energia é de você se sentir controlado por alguma coisa. Quando alguém mais forte, como um chefe, como um pai de família, como alguém responsável, chegue até você e controle. Não faça isso, não faça aquilo. E às vezes o mundo faz com que você se sinta controlado. Eu sou controlado pela minha família, eu sou controlado pelo meu trabalho, eu sou controlado pelo dinheiro. Esse caminho, onde você se vê controlado, é o caminho da alma solitária. Uma alma que acredita que tudo subtrai, tudo controla, só existe perda. E ela perde até o final. Não existe um ganho. Então não seja uma alma solitária. E você pensa, aonde que eu estou falhando no controle? Será que aquilo que eu estou materializando está em harmonia comigo? Será que aquilo que eu estou construindo para mim tem a ver com os meus sonhos? Ou foi um sonho antigo que já não vejo mais valor? Ou é um sonho adotado, coletivo, é a família que quer, mas lá dentro no seu coração você não percebe valor naquilo. E com isso você se sente controlado. Então, onde está a sensação do controlado? Quando aquele sonho, quando aquilo que está se materializando, que está acontecendo para você, não está em harmonia com você. Quando você sente que aquilo que você está construindo não está mais em harmonia com o seu coração, com o seu espírito, com a sua alma, provavelmente, como a Dama do Mistério avisou e alertou, nesse momento está havendo um envelhecimento precoce. O seu sonho não está sendo realizado de dentro para fora. Talvez seja um sonho adotado ou um sonho coletivo, mas não é o seu. Então, observe esses quatro. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente harmoniza esses quatro? O primeiro passo, como a Dama do Mistério deixou bem claro para o Imperador Amarelo,
foi um dos ensinamentos dela. O primeiro passo é aceitar. Aceitar aquilo que você merece. E como é que você pode colocar isso nos dias de hoje? Você aceitar a vida que você teve até aqui. Quando a pessoa fala, eu não aceito a vida que eu tive, nesse momento ela está quebrando a aceitação dela. O primeiro passo para a harmonização. Então, aceite. Sua vida pode ter sido difícil, pode ter sido incompleta, pode ter sido uma vida interrompida, pode ter sido uma vida agressiva ou triste, mas ela é a sua. E fez com que você chegasse até aqui, até os dias de hoje. Talvez você não permita mais que ela continue gerando as coisas. Talvez agora, com uma não permissão, você tenha uma abertura nova para que a coisa possa acontecer. Mas você primeiro precisa aceitar. Aceitar o lugar onde você viveu, o ambiente em que você cresceu. Aceitar as pessoas que cercaram você durante o seu crescimento, a sua vida, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Aceitar todos os recursos que você recebeu dessas pessoas. Pode ser do seu pai, da sua mãe, dos responsáveis pela sua criação. Que você aceite isso. Porque enquanto você não aceitar aquela pessoa ou o que ela ofereceu para você, existe uma falha. Existe uma não permissão, uma não abertura, um enfraquecimento da sua vontade e, principalmente, um obstáculo na materialização dos seus sonhos. Você não consegue crescer, porque você não aceita de onde você veio. Você não aceita a sua ancestralidade. Você não precisa abraçar, chorar junto. Você só precisa compreender. Compreender de onde veio. Aceitar de onde veio, para que possa começar um processo. Quando você olha todos os seus ancestrais, você começa aceitando. Aceitando aquilo que você mereceu. E você começa a aceitar os filhos que você tem. Você começa a aceitar o irmão que você tem. Você começa a aceitar o chefe e os colegas de trabalho. Você começa a aceitar o ambiente de trabalho. O ambiente tem que aceitar também as pessoas, os seus relacionamentos, aceitar cada ensinamento que veio para você, porque em algum momento você pode usá-lo. Aceitar as virtudes e os valores e os princípios, seu conceito de ética, de moral, que você recebeu dessas pessoas. Aceite isso. Isso é o que você merece. E a Dama do Mistério, por isso o nome mistério, que é o invisível. Por que a gente faz isso? Por que a gente tem que aceitar? Porque misteriosamente, no momento em que eu aceito o que veio até mim, eu permito que ele passe por mim. No momento em que você aceita que passe por você, ele não atinge mais você. Como você não pode chutar uma onda no mar, cortar o fogo, fatiar o vento. Essa energia da ancestralidade, quando você aceita, ela não gera mais impacto em você. E aí você parte para a segunda etapa, que é o segundo ensinamento da Dama do Mistério. O primeiro foi aceitar. O segundo é você compartilhar. Compartilhar o que você tem. O seu dom, seu talento, seus ensinamentos, seu humor, sua alegria, sua forma de ver o mundo. Você pode compartilhar a sua filosofia. Você pode compartilhar a sua paciência. Você pode compartilhar tudo o que a sua alma tem de luminoso, de favorável, de energia para outras pessoas. Você compartilha. Primeiro, eu aceitei o que veio até mim. E eu digeri. E eu processei. E transformei isso em mim. Com isso, eu compartilho quem eu sou. Porque se eu não aceito quem eu fui ou de onde eu vim, eu não compartilho quem eu sou. Para que eu possa compartilhar o melhor de mim, o meu melhor talento, o meu maior dom, eu tenho que aceitar, eu tenho que me aceitar por inteiro. Se eu corto uma parte, já não sou eu totalmente.
E o meu dom é integral, eu por inteiro. E se eu não tenho esse eu por inteiro, eu não consigo perceber o meu próprio talento. Então, como é que eu posso perceber o meu dom? Para que eu sirvo? Onde eu devo estar? Com quem eu devo caminhar? Se eu não percebo a mim. E por que eu não percebo? Porque eu não aceito. Não me aceito por inteiro. De onde eu vim, o que eu fiz, o que eu passei, o que eu senti, o que aconteceu comigo. Então, aceitar a história até hoje, para que você possa compartilhar de verdade ou despertar o seu talento, compartilhar o que você tem. Primeiro você aceita, segundo compartilha, e como a dama do mistério falava, terceira etapa, você entende o caminho de hierarquia ou de patentes, para que você perceba o que você cria e o que você controla. Então, entendendo o meu talento, entendendo o meu dom, e você pode pensar, onde está o meu talento? Onde está o meu dom? Começa rastreando toda a sua história, seus aniversários, suas férias, sua escola, com quem que você frequentava na escola, qual era o grupo que você pertencia na escola. Algumas pessoas pertenciam ao grupo de nerds, outros seriam as mais belas da escola, outros os mais bagunceiros. Eu era desse, dos bagunceiros. Hoje eu estou aqui rezando, falando sobre taoísmo, mas eu era um desses. E nesse momento em que você entende a sua história e você percebe onde eu morava, quem eram as pessoas que me cercavam naquela época, quais foram os ensinamentos que eu tive durante a minha vida, durante a minha infância, a minha adolescência. Se eu aceito tudo isso, se eu percebo e permito que isso seja eu também, não é mais aquela imagem que eu construí. Por exemplo, não, eu sou um sacerdote, eu encho a boca para falar, sou um sacerdote. E esse sacerdote é praticamente um sacerdote egocêntrico, porque se ele está escondendo tudo que estava aqui atrás, todo o meu passado, toda a minha história, eu não sou um sacerdote, eu sou um ego ambulante. Então, para que essa energia possa acontecer, a Dama do Mistério falava, aceite você por inteiro, aceite aquilo que veio até você, aceite aquilo que você mereceu até hoje, para que você possa se transformar, virar a chave e poder entender quem é você e como você pode compartilhar você, ou o que você tem a partir de agora, o que você criar e o que você controlar a partir de agora vai ser pela aceitação, pela permissão de ser você por inteiro. A pessoa que não se permite vê a criação como uma subtração. E aquilo que você pode controlar como aquilo que te controla. E ao invés de eu gerar um filho e cuidar desse filho, a pessoa que não se aceita e que não se permite fala, o meu filho me subtrai. Não fui eu que gerei o filho me subtrai. O filho é um fardo. O trabalho, a pessoa que se aceita, que segue aquele caminho, se aceitando e compartilhando o seu dom, o seu talento, eu posso transformar em arte aquela profissão. E a advocacia passa a ser uma arte, a arquitetura, a engenharia, a medicina, ou qualquer outra. Até as profissões novas que vão surgindo, essas energias, ao transformar em arte, é sinal de que eu aceitei, que eu permiti que aquilo se transformasse em mim, que eu por inteiro estivesse presente, onde eu mostro minha falha, onde eu aceito a minha falha. Não fui interrompido. Os meus ancestrais interromperam. Menino ou menina, não faça isso. Está errado. Não é dessa forma. Daqui que eu faço. Sobe aqui que eu estou com pressa. Vem cá no meu colo. Entra no carrinho. A pessoa não respeitou o meu ritmo. E por isso eu me anulei. No momento em que você entende isso e aceita, você começa a pensar, a partir de agora, eu por inteiro, eu mostro a minha falha, eu mostro aquilo que é errado em mim. O imperfeito aparece. E aquela imagem perfeita desaparece.
E aí sim, a pessoa pode se tornar um sacerdote porque falhou. A pessoa pode ser um grande advogado, um grande artista, porque também falha. É nesse momento em que aquilo deixa de subtrair e passa a ser criação. Aquilo deixa de ser aquilo que te controla e passa a ser aquilo que você controla, que você gera. A Dama do Mistério, ela fez com que o Imperador Amarelo, seu primeiro discípulo, que o Imperador Amarelo, ao compreender isso, aceitasse o reino que ele tinha. E ele pôde, então, compreender quem ele era, a peça que ele era dentro daquele quebra-cabeça, dentro daquele reino, quem ele era. E ele começou, então, a compartilhar o seu maior dom, o conhecimento. E com isso, a hierarquia mudou. Ele convidou todos os grandes médicos daquela época para escrever o primeiro livro de medicina chinesa. Ele chamou todos os músicos para que estudassem cada som da natureza, cada som que acontecia em cada estação. E se hoje a gente tem ópera, pelo menos a ópera chinesa, essa ópera que muitas vezes ao som parece estranho, é um som que fica agudo, fica grave, fica alto, fica baixo, é justamente para reproduzir cada som de cada estação, primavera, verão, outono, inverno, de cada estação, tudo num único momento. Ele chamou os melhores sacerdotes da época e organizou toda a literatura, toda a liturgia, todos os rituais que são repetidos e reproduzidos até os dias de hoje. O Imperador Amarelo utilizou do conhecimento dele, ele compartilhou o poder que ele tinha em ser um grande imperador e organizou toda a cultura, não só do taoísmo, mas a cultura chinesa. Isso aconteceu por causa da Dama do Mistério. Graças a ela, toda a história do taoísmo ficou registrada pelo Imperador Amarelo. Ela permitiu que ele se encontrasse. E enquanto ele lutava, querendo ser um grande reino, ele estava se anulando. E no momento que ele aceita o tamanho do reino dele, no momento em que ele compartilha toda a fartura que ele tinha dentro dele, ele então transforma aquele reino começa a florescer, a crescer. E toda a hierarquia começa a diminuir, onde tudo era criado por todos, tudo era controlado por todos. A força do imperador, ela diluiu e ele então criou todos os ministérios. E com isso as forças foram sendo divididas. E se existem hierarquias hoje, esse tipo de hierarquia, imperador, rei, ministros, isso aconteceu por causa do Imperador Amarelo, por consequência, por percepção e permissão da Dama do Mistério. Em resumo, a Dama do Mistério disse: tudo começa pela sua permissão. E ela se mantém pela sua vontade. E você consegue, com a permissão e com a vontade, realizar todos os seus sonhos. Tudo se realiza através dos seus sonhos. É a materialização do seu sonho. Primeiro você tem uma imagem, depois você constrói aquela imagem. Ela se realiza pelos seus sonhos. A natureza sempre vence. A natureza ela vai vencer o rico, o pobre, o famoso. Ela vai vencer aquele que viveu no anonimato, aquele que comeu com fartura e aquele que passou fome. Ela vai vencer todos. Então, a natureza sempre vence você, me vence e vence a todos, gerando a mutação. Esse é o grande mistério. Então, como a Dama do Mistério ensinou, já que a natureza sempre vence você, aonde você deve viver? E ela termina, até é a base do texto, o livro da União Oculta, ela fala: viva dentro do seu recipiente espiritual, dentro do seu recipiente extraordinário. O recipiente espiritual é o que corresponde
a todas as pessoas que chegam até você. E uma pessoa pode entrar na sua vida, você não sabe de onde ela veio, não sabe por onde ela entrou, mas se ela já entrou na sua história, viva ela. Usufrui, desfrute dessa pessoa. Ela vai usufruir e desfrutar de você. Isso é, ela vai trazer um ensinamento e você vai oferecer um ensinamento. Aceite aquilo que você merece. Compartilhe aquilo que você tem. Entenda que às vezes ela vem para instigar você a ser uma pessoa melhor. E muitas vezes ela vem para pedir ajuda, para se tornar uma pessoa melhor. Sempre vem um ensinamento. E o grande recipiente espiritual, que é a sua vida, que é a sua história, o ambiente que você vive é o seu recipiente espiritual. As pessoas com quem você convive é o seu recipiente espiritual. Os seus ensinamentos e toda a forma como você vai construindo a sua identidade, a identidade da sua alma, a maneira como você se posiciona dentro do mundo, dentro desse recipiente espiritual. Quem você é, como você se posiciona? É como um doador? É como aquele que vai organizar, liderar? Qual é o seu talento, seu dom, seu posicionamento dentro da vida? Isso acontece no seu recipiente espiritual. E o recipiente espiritual de outras pessoas corresponde ao crescimento e maturidade deles. Esse a gente não interfere. Mas quando ele permite entrar na sua vida e você se permite aceitar essa pessoa, existe uma conexão. Essa conexão, tudo começa com a permissão. Então, tudo começa pela permissão, se mantém pela sua vontade, se realiza através dos seus sonhos. A natureza sempre vence você e, por isso, viva dentro do seu recipiente espiritual ou também seu recipiente extraordinário. Esses são os ensinamentos dessa mestra taoísta chamada Dama do Mistério. Muito importante dentro da história do taoísmo. Graças a ela, o reino do Imperador Amarelo pôde existir e dentro desse reino ele pôde criar várias coisas que são utilizadas até o dia de hoje. Se um acupunturista hoje lê um livro chamado Livro Interno, Nei Ching, é por causa disso. É por causa da Dama do Mistério, é por causa do Imperador Amarelo, é por causa de cada médico que ele reuniu naquela época. Ele permitiu que a sua obra se materializasse. A materialização do sonho do Imperador Amarelo. Criar um mundo onde todas as pessoas tivessem acesso a todo o conhecimento que pudesse ou que permitisse uma união da alma com o seu lado divino. Foi o ensinamento da Dama do Mistério. Bom, observa, vê como é que você pode aplicar isso na sua vida a partir de agora, o quanto que você se permite, o quanto que você trabalha a sua vontade, o quanto que você realiza os seus sonhos, como é que está a sua constância, a sua vontade única, e como que está o seu ambiente, o seu recipiente espiritual. Pensa nisso, coloque em prática para que você possa desfrutar também dos benefícios dessa mestra taoísta chamada a Dama do Mistério. Eu te vejo no próximo capítulo. Obrigado.